Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos, então, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e chegamos ao final. De tal forma que, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, então fechamos agora o perigo da preguiça e passamos aos dois últimos versículos da saudação final. E aqui Paulo finaliza o ensino sobre a preguiça, explicando que havia um falso ensino justificando a preguiça. Qual era esse falso ensino? A gente já viu no primeiro livro, que as pessoas achavam que estávamos às portas da vinda, a segunda vinda de Jesus. Então, para que trabalhar? Então, vamos deixar que a coisa aconteça. E isto estava errado. Mesmo que nós estivéssemos às portas da segunda vinda, nós não deveríamos deixar de trabalhar. Os membros da igreja deveriam, portanto, evitar até fazer refeições em comum. Por que isso? Porque era exatamente nessas ocasiões, principalmente na ceia, que se distribuía um alimento para aqueles que estavam necessitados. E os preguiçosos pegavam a comida daqueles que eram necessitados, né, se aproveitando da situação. Então eles tiravam da boca dos necessitados porque eles tinham preguiça de trabalhar. Qualquer hospitalidade aqui nos lares de outros cristãos eram então desencorajada porque eles estavam errados, desobedientes, eles eram, portanto, preguiçosos, desordeiros. O propósito desta ação era a reforma, a mudança do comportamento destas pessoas e, lógico, a reconciliação delas com a comunidade da igreja. A lição continua, não considerando o transgressor que vai mudar o comportamento. Ora, se ele ouviu a admoestação, se ele ouviu a lição, muda o seu comportamento e passa a trabalhar, então ele não pode ser visto como um inimigo. As pessoas devem ser advertidas, elas devem ser admoestadas, elas devem ser ensinadas com amor, como irmão e não como um inimigo. A disciplina, ela deve ser exercida, sim, mas ela deve ser exercida em amor. Nós não temos inimizade com alguém que está perdido, que alguém que está desviado. Nós não temos inimizade com ele. Nós precisamos exercer em amor o ensino, a admoestação, a advertência, aquilo que traga o irmão de volta ao convívio da igreja. Portanto, o processo não é de excomunhão. Não. Ele só está se afastando. É uma recusa de conviver com aquela pessoa enquanto ela estiver agindo errada por desobediência. Se ela estiver agindo errada por ignorância, nós temos a obrigação de ensinar. Mas uma vez ensinada, advertida, admoestada, aí a sua desobediência, né, a sua rebeldia é afastada do convívio social e não excomungada. Ele termina então aqui com uma bênção. Ele faz referência ao Deus da paz, porque o convívio tem que ser em harmonia, o convívio tem que ser em equilíbrio, sem desordem, sem contendas, e que o Senhor fosse com todos. Ora, meu amado, orar em prol de um benefício, de uma dádiva, de uma bênção de Deus para com o povo é a mesma coisa que orar que o próprio Deus esteja com ele. Então, quando você ora por alguém,
né, pedindo uma bênção para esta pessoa, em verdade você está pedindo que o próprio Deus esteja com esta pessoa. Lembra-se disso quando você for orar por alguém. Você está orando para que o próprio Deus esteja com ela e, portanto, a encha de dádivas, de bênçãos, de benefícios. Pois muito bem, e agora, fechando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele dá a saudação final, que é muito breve, são só 3 versículos, na verdade são 3 versículos, né? E saúda, transmitindo votos e conclamando a compartilhar um ósculo de saudação. O que é um ósculo? Ósculo é beijo, um beijo santo, né? E aí, antes de fechar, ele fala também que ele está saudando com o próprio punho, ou seja, a sua mão está escrevendo. E isso significa que ele está dando um sinal ou uma prova da autenticidade da carta, uma vez que, naquela época, muitos se aproveitavam do nome de Paulo para escrever cartas se dizendo, né, o próprio Paulo. Então, ele escreve com o próprio punho, né? E ele fecha com a bênção usual. A graça do Senhor nosso Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amados. Bons estudos.